Esse é o melhor filme nacional da história? O Wagner Moura merece ganhar o Oscar? Hoje eu assisti o Agente Secreto. Foi uma experiência mista entre o encanto e o cansaço. É um filme bonito, com um ritmo lento, que você consegue saborear, mas que parece que nunca vai acabar. E quando finalmente acaba, acaba rápido demais. Esse filme ele é lindo, esteticamente, tipo, ele tem takes maravilhosos, ele tem um tempo de cena entre os diálogos, você consegue sentir a profundidade, você consegue ver que os atores deram tudo de si nesse trabalho. Só que a questão principal é que chegou um momento do filme que eu olhei o relógio. E quando eu olho pro relógio, significa que não é boa coisa. E eu olhei, era mais ou menos assim, 2 horas de filme, ainda faltava 1 hora. Só que quando eu fui olhar o relógio, eu tava pensando que faltavam umas 2 ou 3 horas, porque parecia que o filme ia ser infinito. E aí que é o grande problema dele pra mim, porque talvez o final ele não tenha sido tão profundo quanto ele deveria ser. Ele foi meio corrido. Então você percebe que essas 2 horas e 50 minutos, mais ou menos, não são justificadas o tempo inteiro. O que causa uma sensação meio estranha, porque você gosta das cenas, você se encanta por elas, você acha maravilhoso assistir, mas você percebe que talvez não era isso que precisava estar em tela. Significa que o filme não está aproveitando o tempo de tela tão bem. E é raro eu olhar relógio em filme, tá? É bem raro. E então, talvez o tempo de tela dele realmente não me agradou e é uma das coisas que torna esse filme um pouco mais de nicho. Não é pra todo mundo, de fato. Não é um filme pra todo mundo. E também tem aquele romance. Não é nem bem um romance, né? Mas se essa relação não estivesse no filme, eu acho que você economizaria esse tempo de tela e você poderia usar esse mesmo tempo de tela pra fazer um final com uma resolução melhor, pra não fazer um final tão corrido, entende? Pra aproveitar melhor essas 2 horas e 50, porque são 2 horas e 50 com poucos acontecimentos que justifiquem esse tempo grande de tela. E eu não tô falando que os minutos adicionados por causa desse romance talvez se tirasse pra deixar o filme menor. Não, eu tô dizendo que poderia ser usado pra fazer uma cena mostrando a morte do protagonista no final. A gente não viu isso. Como é que a gente não vê a morte do protagonista que a gente se conecta durante o filme inteiro? Como? Essa é a minha pergunta. Como? Parece que só colocaram esse romance aí pra cumprir tabela de romance, porque, tem muito casal que vai no cinema, então a gente tem que agradar esses casais. Mete um romancezinho aleatório aí, porque eu não vejo justificativa. Sinceramente, não vejo. Não adicionou, não agregou aos personagens. Tinham outras relações que o filme poderia explorar mais. Tipo, por exemplo, do personagem principal com o filho dele. Ok, na cena final, essa falta de relação entre os dois, ela traz uma camada a mais pra cena final. Dá um peso muito maior pra ela. Só que ainda assim, podia mostrar esse filho com os avós, sabe? A criação dele. Podia mostrar mais dessa criança, porque no final ele aparece ali e você fica se perguntando, nossa, ele devia estar ali mesmo? É tão emocionante ver o filho dele adulto. É mais emocionante e agrega mais pra essa história do que talvez ver a morte do próprio protagonista e nem mostrar o filho dele de novo. Deixar essa dúvida sobre o que aconteceu com ele ou o que aconteceu com a família. Mas ainda assim mostrar o fim do protagonista que... Pô, a gente vê o fim de outros personagens e não vê o fim do protagonista. Isso é muito ruim pra mim. Na minha opinião, isso é bem ruim. Eu não consigo ver isso como um ponto positivo, me desculpa. Essa ausência de conclusão em tela, né? Não mostrar uma notícia o que aconteceu com o protagonista. Essa ausência de conclusão em tela dá uma sensação de que esse final foi muito corrido, dá uma sensação de que o filme está incompleto e que a sua jornada assistindo ele não está sendo recompensada, entende? Isso não é algo muito bom para um filme, pelo menos na minha opinião. A gente vê a morte de personagens secundários e a gente não vê a morte do personagem principal. Cara, isso pra mim é um defeito do roteiro, me desculpa. E assim, um pouco mais sobre a mensagem do filme agora, né? Pra quem vive no Brasil, essa é uma história muito comum.
que a gente vê todos os dias e já é a nossa realidade. Às vezes eu sinto que esse filme é um filme do Brasil feito para mostrar como é o Brasil pra fora. É um filme que retrata bem o Brasil, mas é um filme que não foge muito da curva. Mas ainda assim eu acho que é um filme que se passa no período da ditadura e consegue retratar isso de uma forma incrível, tá? É uma forma sutil e é uma forma que dá peso, é uma forma que... é uma forma diferenciada até de retratar esse tempo. Que não é muito comum de ver. E a estética dele, pelo amor de Deus, é só uma estética incrível. Esse filme é muito bom, ele é maravilhoso. Talvez seja sim o melhor filme nacional, respondendo a minha pergunta do início. Mas eu ainda tenho aquela sensação de que o cinema nacional ele precisa de algo melhor do que um filme muito bom. Ele precisa de algo sensacional, sabe? Espetacular, algo diferenciado, algo fora da curva. Tipo, seria muito legal ver um terror de verdade, com toda a estética de terror, com todos os efeitos práticos. É possível, eu sei que é possível. E seria muito interessante ver um terror bem feito, nacional, sabe? Isso ia ser maravilhoso, isso ia ser incrível. Eu pago pra ver isso com certeza. E agora, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de filmes de 3 horas, você provavelmente assistiu uma batalha após a outra. Eu acho que não tem como você ter visto esse filme e não ter visto uma batalha após a outra. E eu acho que depois de ver os 2 filmes é um pouco inevitável a comparação pelo tempo de tela. E isso ajuda a gente a ter um termômetro, talvez, pra questão do Oscar, né? Porque, assim, comparando esses 2 filmes, vamos supor que o Oscar tá entre esses 2 filmes. Eu acho que como um roteiro, uma batalha após a outra é mais filme. Eu acho que ele tem uma estética mais agradável, ele aproveita melhor as 2 horas e 50, mais ou menos, que ele tem. E olha só, foi um filme que me decepcionou porque eu tinha expectativas absurdas com relação a ele, ok. Mas ainda assim eu saí um pouco decepcionado com ele, eu achei o final meio corrido também. Só que agora, comparando o final de uma batalha após a outra com um agente secreto, uma batalha após a outra é um final que tem muito mais resoluções para um roteiro que tinha muito mais coisa acontecendo. Então, o final, eu acho que é um problema que tem nesses 2 filmes, só que a causa desse problema nos 2 filmes é diferente. Porque eu acho que em uma batalha após a outra eles foram adicionando muita coisa e não sabiam como fechar cada uma dessas coisas. Só que o agente secreto ele sabia exatamente como fechar o filme. Só que ele parece que economizou numa cena. Economizou na cena da morte do protagonista. Então, tipo... sei lá, cara, isso aí me incomodou muito no filme. Me deixou uma sensação de vazio, sabe? Eu não queria ver ele morrendo em uma notícia de jornal. Me desculpa, não queria. Não queria mesmo. E agora pra questão de Oscar, né? Então, o Agente Secreto ganharia melhor filme? Definitivamente não. Ganharia melhor roteiro? Definitivamente não. Ganharia melhor ator? Definitivamente não. Melhor ator coadjuvante? Também não. E agora pra filme internacional eu acho que tem chance sim, tá? Porque se Ainda Estou Aqui ganhou, esse filme é mais filme do que Ainda Estou Aqui. Mesmo Ainda Estou Aqui sendo um filme mais emocional, mas esse filme é mais filme. Mas assim, ganhar o Oscar ou não ganhar não vai definir se esse é o melhor filme ou se não é o melhor filme nacional. Mas pra mim, ele já vai ser independentemente disso. Mas também vamos combinar, né? Ganhar Oscar não significa nada. Você vai ter sua opinião independentemente de Oscar ou não, sabe? Você não vai passar a amar um filme porque o filme ganhou um Oscar. Então, você tem que ver pra saber se você vai gostar do filme. Não adianta esperar Oscar pra saber. Porque também, vamos ser sinceros, o Oscar não vai definir se um filme é bom ou ruim. Mas agora fica a pergunta, vale a pena assistir esse filme? Definitivamente sim. Pra mim, é o melhor filme nacional que eu já vi. Ele tem cenas muito bonitas, ele tem cenas memoráveis, ele é feito com coração, ele tem um tempo maravilhoso. Então, se você tá na dúvida entre assistir ou não assistir, eu recomendo fortemente que você vá assistir. É um bom filme, vale cada centavo do ingresso. É um filme que me cansou, é um filme que me frustrou, sim, mas é um filme que me impressionou e que me encantou também. Então, ele tem todo o mérito por isso. É justamente disso que o cinema nacional precisa. Então esse é o melhor filme nacional da história? Pra mim, é o melhor que eu já vi.
Eu não acho que o Wagner Moura vai ganhar o Oscar, mas ainda assim ele entregou um personagem maravilhoso, cativante e verdadeiro. E o filme, mesmo com todos esses excessos, é uma experiência cinematográfica que vale muito a pena. Mas e você? Também olhou o relógio no meio do filme ou fui só eu? Conta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo e é isso. Muito obrigado.